Olá, amigos, tudo bem? Aqui é a diaconisa Elie Matos, novamente para mais uma leitura da nossa revista da editora Betel Adultos, da Escola Bíblica Dominical. Quem lembra dessa revista, estamos acompanhando as nossas leituras e hoje já estamos na lição número 10. Tá? Hoje vamos falar sobre a família e a igreja, que andam juntos, né? Família e igreja. E aí eu já quero te pedir, para você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, siga-nos no Instagram e em nossa página. Para você que já está nos acompanhando, os nossos vídeos, pegue a sua Bíblia e a sua revista e vamos começar a nossa leitura, tá bom? Lição número 10, a família e a igreja. O nosso texto áureo diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, que vai estar em Efésios 2, no versículo 19. A verdade aplicada da nossa revista diz assim: a família e a igreja são instituições divinas, estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. E os objetivos da nossa lição, da lição número 10, diz assim: enfatizar que a família e a igreja são planos de Deus para a humanidade. Mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação igreja e família. E apresentar também o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. Os nossos textos de referência vai estar em Atos, no livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 42, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singelezas de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos então para a nossa introdução, mas antes disso eu quero te lembrar que no final de cada vídeo nós temos o momento da oração. Todo vídeo nós fazemos uma oração no final a favor da sua família. Hoje o tema da nossa oração é orar por sabedoria dos pais, que eles estejam instruídos e instruam para a verdade. Amém, meus irmãos? Vamos lá na introdução, então, da nossa lição. Nessa lição, refletiremos sobre a íntima relação entre a família e a igreja, considerando que ambas são criação de Deus e fazem parte do plano divino de redenção da humanidade. Portanto, ambas têm sido alvo dos ataques do inimigo. O ponto 1 nos diz assim: a relação família e igreja. Então vamos lá. É muito importante que a família esteja envolvida nas atividades de sua igreja local, assim como a igreja procura desenvolver programas que contribuem para que todos os membros da família sejam contemplados, suas variadas demandas e diante dos desafios que se apresentam. E o nosso ponto de partida é: a família e a igreja são planos de Deus para a humanidade. No 1.1 diz assim: família e igreja, planos de Deus. A Bíblia enfatiza que a existência tanto da família quanto da igreja é resultado do plano de Deus para a humanidade. E vamos ter base no livro de Gênesis, no capítulo 1, no 28. Também no 2, no capítulo 24. Também em Mateus 16, no versículo 18. E aí continua na nossa leitura. Tanto que mesmo após a entrada do pecado na história humana, Deus continuou
contando com a família para levar adiante o seu plano redentor. Em Gênesis 12:3, constata-se que quando o dilúvio, pela história dos patriarcas, as leis divinas e revelação da família, a vinda de Jesus dentro de um contexto de família, efetiva a participação dos lares no início da igreja e as orientações específicas no livro do Novo Testamento sobre a família. A família é usada para ilustrar a relação de Deus com o seu povo. No 1.2 diz assim: a igreja como defensora da família. São muitos desafios para manter uma família dentro dos preceitos bíblicos. À medida que vai se aproximando o fim, os ataques vão se intensificando, que vai estar em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. 2 Timóteo, do 3, do 1 ao 6. Portanto, meus irmãos, é preciso que a igreja esteja atenta e continue levantando a bandeira da família e prosseguindo na necessária instrução dos seus membros quanto aos preceitos divinos em relação aos muitos aspectos que envolvem a família, para que os mesmos não sejam confundidos, influenciados e atraídos pela cultura mundana e desconstrução dos valores cristãos. Irmãos, vocês que lembram, no vídeo 2, nós falamos sobre os princípios e valores cristãos. Aqui quer dizer que a família ela precisa andar junto com a igreja, embora a igreja seja famílias de Deus, constituída por Deus. Portanto, quando nós temos atividades na igreja, envolvemos a nossa família no ministério, já temos aí uma família abençoada que cresce nos princípios de Deus. Logo, teremos também uma igreja abençoada e preparada para os seus ministérios. No 1.3 diz assim: a família como promotora da igreja. A família exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações quanto à importância da igreja local. Já foi visto em lições passadas que a família é onde tudo começa. Qual tem sido o conceito da igreja que nossos filhos têm recebido no lar? Né? E mais importante ainda, qual tem sido a percepção das crianças quanto à relevância que os pais atribuem à igreja local e o bem-estar da família? Em dias tão agitados e repletos da distração, é fundamental que as famílias cristãs sejam agentes promotoras da igreja local, que perante as futuras gerações, né? Então, que a família e a igreja são planos de Deus para a humanidade. Portanto, a igreja deve ser defensora da família e a família promotora da igreja. Quer dizer, vamos precisar andar juntos. No ponto 2 da lição, nos diz assim: a igreja é em cooperação com a família. O inimigo vem tentando desestruturar a família e a igreja por meio de perseguições, heresias, diversões, apostasias e conflitos. Esses terríveis ataques nos revelam a importância da relação da família e da igreja. Quer dizer, irmãos, temos que estar atentos. Nos dias atuais de hoje, tem muita coisa que vai nos distrair e nos levar para fora da igreja. Então, a igreja tem que estar preparada para instruir a família. E a família dentro da igreja sendo instruída para andar juntas. Amém? No 2.1 diz assim: família e a igreja em Corinto. Não é possível separar a família cristã da igreja. Aos que pensam que o que ocorre dentro da família não afeta a igreja. Vide a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, principalmente nos capítulos 5 e no 7. Meus irmãos, é importante que vocês estejam aí anotando esses versículos que eu estou falando, porque aqui, como é só a leitura, é importante que vocês peguem a Bíblia depois e vão ler esses versículos que eu estou falando, para vocês compararem com a lição, amém? Então,
nos quais os apóstolos tratam de assuntos que, porém, precisavam de ser tratados e alvos de orientações para toda a igreja que estava em Coríntios. É interessante que em um capítulo trata de relacionamento pecaminoso e no outro de assuntos levantados pelos coríntios, né? A igreja de Coríntios. Então, ambas as instituições devem estar envolvidas no cuidado mútuo conforme o plano divino. No 2.2 diz assim: cada família, uma igreja. A família é tanto uma extensão da igreja, quanto a igreja é uma extensão da família. Elas se fundem. Então vamos ter base lá no livro de Romanos, no capítulo 16 e versículo 5. Vamos ter também em 1 Coríntios 16, 19 e em 1 Timóteo 3,15. Ao mesmo tempo em que a família compõe a igreja trata da família em seus mais diversos desafios, tá? Então, quando uma família está sarada, a igreja também está. E se uma família progride, a igreja segue junto. Aquilo que falha no lar, a igreja se une para pelejar. Hoje em dia temos muitos testemunhos de divórcios que foram cancelados e filhos libertos de drogas, de homossexualismo, de abuso na infância. Evidentemente, irmãos, que cada família é uma igreja, né? Não significa que a família está dispensada de se reunir com outras no templo, a ser pastoreada e instruída, mas sim da importância de que cada família deve procurar no lar vivenciar as instruções bíblicas para a vida cristã, pessoal e familiar, e ser assim uma testemunha de vida para a sociedade acerca do plano divino e redenção, chamando os outros para se converterem a Cristo, né? E passam a fazer parte da igreja, da grande família de Deus. No 2.3, nós já vamos finalizar a lição do ponto 2, tá? A igreja primitiva e a família. Os relatos do Novo Testamento revelam a forte interação que existia entre as famílias e a igreja de tal modo, irmãos, que era simples perceber onde começava e a outra terminava. E aí nós vamos ter base lá no livro de Romanos, no capítulo 16, né? Já falamos agora há pouco, em Coríntios 16 também, no versículo 19. E aí, continuando aqui a leitura. Consequentemente, ambas as instituições eram ativas, agências de evangelização, proporcionando grande crescimento em todo o Império Romano. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, 47, nós vamos ouvir falar sobre as igrejas, né? Então, tal características se deu pelo fato de, no início da igreja, não haver templos exclusivos para o uso das comunidades cristãs existentes nas muitas regiões. E assim se reuniam nas casas. O ambiente familiar era tão marcante que a expressão homilética é um ramo da teologia prática que se trata da preparação e entrega de sermões, que vem com o termo grego homilia, né? Ou seja, conversar, ensino em tom familiar, que era na era cristã, passou a designar a preparação cristã feita nos lares e em forma de conversação. Então quer dizer, irmãos, naquela época não tinha templos para ter uma igreja e a relação da família era separada nas suas casas. Os cultos eram dentro das suas casas. Isso fazia com que a comunhão era mais forte e o povo era assim envolvidos, igreja e família. Tá? Então o que nós aprendemos aqui na leitura dessa lição? Né? Que os terríveis ataques do inimigo nos revelam a importância da relação da família e da igreja. Pois desde os tempos lá das igrejas primitivas, não é possível separar, irmãos, a família
da igreja cristã. Assim, de acordo com o plano divino, ambas as instituições devem ter um cuidado especial. Tá bom, meus irmãos? Então, ponto 3, já estamos indo para o final. Vamos acompanhar a nossa leitura. Famílias comprometidas. Facilmente, nesses dias tão agitados e sobrecarregados de atividades, as famílias cristãs, caso não estejam atentas, se distanciam das atividades da igreja local. Contudo, tal atitude pode construir para o esfriamento espiritual de seus membros. E assim a família cristã deixará de cumprir um dos propósitos de Deus, ser um instrumento de formação cristã para todas as gerações. 3.1 diz assim: famílias comprometidas com a palavra de Deus. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, no templo de Neemias, procurou envolver toda a família no grande encontro para ouvir e aprender a palavra de Deus. Vai estar lá no livro de Neemias 8, do 1 ao 3. Também do 10, do 28 ao 29. Vocês podem anotar e comparar. Ou seja, perceberam que não bastava a reconstrução do templo e dos muros da cidade. E era preciso também que buscassem renovar o compromisso com a palavra de Deus. Cornélio se esforçou para que toda a sua casa, além de parentes e amigos, ouvissem a exposição da palavra de Deus. Hoje no Brasil, desfrutamos de abundantes oportunidades proporcionadas por Deus para que as famílias sejam alimentadas, fortalecidas pela palavra de Deus. Liberdade de culto, EBD, cultos de ensinos, templos bem estruturados, bancos, som, iluminação, quer dizer, hoje tem tudo, né, irmão? Hoje tem tudo, não precisa ser o culto na casa, mas é importante que temos atividades na igreja, que a nossa família participam de atividades na igreja, para não se desviar muito dessas atividades e aí se afastar. E é importante também que trazemos o culto para dentro da nossa casa, para que a nossa família também venha ficar estruturada. No 3.2 diz assim: famílias comprometidas com as atividades da igreja. Considerando a variedade de ideologias, valores e conceitos contrários aos princípios bíblicos que os membros da família cristã se defrontam nas redes sociais, nos ambientes escolar e profissional, fazendo com que muitas das vezes se acham como um peixe fora d'água, principalmente na fase da adolescência e da juventude. É muito importante que a família cristã valorize uma intensa interação nas várias atividades de uma igreja local, pois muito contribuirá para fortalecer, solidificar e ajudar cada membro no enfrentamento dos desafios. Amém, meus irmãos? Importante isso, né? Como já falamos, do culto doméstico. 3.3 nos diz assim: famílias comprometidas com o testemunho. É um dever da família cristã buscar com zelo, sabedoria e vigilância ser uma testemunha de Cristo perante os vizinhos, perante os amigos, né? Vamos ter base no livro de Mateus 5, do 13 ao 16. Sendo, irmãos, o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que ter a diferença. Ser cristão é ser diferente. Tal comprometimento envolve o relacionamento interno entre os membros da família, como a postura diante das diversas situações que surgem no dia a dia. Participação em eventos sociais, lidando com as situações de conflitos, sons produzidos dentro do lar, música, conversas, discussões, entre outras, né? Então, Larry Christenson, ele escreveu sobre a família ser uma testemunha de Jesus. Então, olha o que ele disse aqui. Uma testemunha é uma pessoa que viveu certa experiência. Uma família que experimenta uma vivência diária com Jesus é testemunho dele.
Hoje Jesus está procurando famílias que possam se tornar suas testemunhas. A sociedade atual está confusa, né? Cambaleante sobre a violência de golpes que se sucedem, vibrados contra a sua estrutura básica. Simples palavras não adianta mais, né? Então, o que nós aprendemos aí, meus irmãos? Que as famílias comprometidas cumprem um dos propósitos de Deus, ser um instrumento de formação. Vou ler de novo, Deus. Então, o que nós aprendemos aí, irmãos, nessa leitura? Que as famílias comprometidas cumprem um dos propósitos de Deus, ser um instrumento de formação cristã para todas as gerações. Amém, meus irmãos? Conclusão da nossa leitura. Que as famílias cristãs e cada igreja local sejam despertadas pela poderosa ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus para as necessidades de estreitarem a interação entre si, visando a edificação, o fortalecimento e enfrentamento dos desafios e o cumprimento da missão entregue por Jesus para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos fazer aquele minutinho de oração pela sua família. E o motivo da nossa oração de hoje é para Deus dar sabedoria aos pais e que eles sejam instruídos e instruam para a verdade. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer por esses minutos de estar estudando e lendo a sua palavra e aprendendo mais de ti através dessa lição. Pai, apresentamos as famílias, Pai, que está acompanhando nós agora. E que essa oração, essa lição possa chegar em lares e abençoar vidas. Senhor, o nosso pedido de oração é que o Senhor dê sabedoria aos pais, que instruam suas famílias e que vivenciam essa maravilhosa lição, essa prática de estar, Senhor, fazendo a sua vontade, ensinando os seus filhos no caminho que deve andar. E participando, Senhor, das atividades nas igrejas e envolvendo nossos filhos e as nossas famílias. E assim também, Senhor, que possamos estar praticando os nossos cultos em nossos lares, fazendo orações, para que possamos estar, Senhor, envolvidos na Tua obra. Pai, queremos Te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, um forte abraço. Até a semana que vem, nossa próxima lição, lição número 11. Que Deus abençoe.